Darwin diz ao pai que lhe prometeu que sempre que cair vai levantar-se 1000 vezes e lutar. Lembra ainda ao pai que já ultrapassaram juntos muitos obstáculos piores do que este. O avançado promete continuar a crescer e a sonhar. No jogo de ontem, Darwin voltou a fazer uma exibição abaixo das exigências. Quando foi substituído aos 54 minutos, estava visivelmente frustrado, pontapeou mesmo um pedaço de relva. Até ao final do jogo ficou no banco e teve várias expressões de desespero. Chegou mesmo a tapar a cara com o capuz e com as mãos. Gonçalo Ramos está no centro de uma polémica entre os benfiquistas. O jovem avançado falhou o jogo do Benfica com Farense. Estava ontem no boletim clínico com uma mialgia na coxa direita, mas hoje não só jogou de início na equipa B, como marcou no jogo com o Mafra. Acabou depois por sair com queixas físicas. Esta situação deixou os adeptos do Benfica revoltados, até porque o jogo de ontem em Faro fica marcado pelas muitas oportunidades falhadas pelos avançados. Esta época, Gonçalo Ramos foi lançado por Jorge Jesus em 10 jogos. Só foi titular 3 vezes em jogos da Taça de Portugal e num deles marcou um golo. Na equipa B soma 8 golos em 6 jogos. Os adeptos do Benfica criticam Jorge Jesus por não dar mais oportunidades ao Internacional Sub-21. O movimento Rua Vieira marcou um buzinão para contestar a direção do Benfica. O protesto está marcado para a próxima quarta-feira na rotunda Cosme Damião. O buzinão começa às 7h04 da tarde, ou seja, 19h04, numa alusão ao ano da fundação do Benfica, 1904. Esta iniciativa está a ser organizada pelo grupo de adeptos responsável pelas imagens que estamos a ver. Em Lisboa e no Porto foram afixadas placas a imitar as que assinalam os nomes das ruas, mas com a frase Rua Vieira. Nessas placas, no lugar da letra E, estava o símbolo do euro. Foi desta forma que um grupo de adeptos se manifestou contra a política desportiva do presidente do Benfica. Há agora novo protesto na próxima quarta-feira. Cerca de 30 adeptos do Benfica fizeram uma espera ao autocarro para protestarem com a equipa na chegada ao estádio do Farense. A polícia evitou o encontro ao alterar a rota do autocarro até ao estádio. As forças de segurança quiseram evitar se estreou no banco do Olhanense em 2012. Sérgio Conceição torna-se assim o terceiro treinador da história do Futebol Clube do Porto a atingir as 200 de jogos no comando da equipa principal. José Maria Pedroto fez 321 jogos e Artur Jorge totalizou 255. Nos 199 jogos em que Sérgio Conceição orientou o Futebol Clube do Porto, registou 143 vitórias, 30 empates e 26 derrotas. Sérgio Conceição admite que só é possível reabrir a luta pelo campeonato se o Futebol Clube do Porto vencer hoje o Marítimo. O técnico assume que, caso o Porto não vença na Madeira, o clássico da próxima jornada perde importância na reabertura da luta pelo título. Sérgio Conceição voltou também a comentar as críticas que fez à equipa depois do empate frente ao Boa Vista. O técnico do Porto diz que é normal existirem erros na escolha dos 11 para os jogos. Recordo que o técnico fez a gestão do plantel frente à equipa de Jesualdo Ferreira. Sérgio Conceição confirmou também que Otávio não está a 100% para o jogo de hoje frente ao Marítimo. Avançamos agora com o Sporting. O caso Palhinha vai ser analisado esta quarta-feira pelo Tribunal Arbitral do Desporto. O médio do Sporting pode mesmo falhar o clássico se o TAD concordar com o Conselho de Disciplina. Nesse caso, Palhinha terá de cumprir castigo pelo 5º cartão amarelo no jogo do próximo sábado no Dragão. João Palhinha apelou ao fim da novela em torno do castigo pelo amarelo que viu no Bessa após a vitória frente ao Portimonense. Continuamos a falar de João Palhinha, ele que reclama um lugar na Seleção Nacional. De regresso ao Sporting, o médio é um dos elementos mais importantes do plantel de Ruben Amorim. Em entrevista ao jornal Record, no passado dia 21 de novembro, João Palhinha disse que representar a seleção portuguesa é um dos objetivos e sonhos da carreira. Depois do último jogo, na vitória sobre o Portimonense, João Palhinha voltou a ser elogiado por Ruben Amorim. O treinador do Sporting disse que o crescimento do jogador se deve ao trabalho e à grande ambição demonstrada por João Palhinha. No inquérito realizado ontem pelo jornal Record, 73,6% dos votantes acredita que o médio merece ser chamado por Fernando Santos, contra a percentagem que defende o oposto de 26,4%. Paulinho vai falhar o clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto, no Dragão. O avançado lesionou-se no treino da passada sexta-feira e foi baixa no jogo com o Portimonense. A lesão no tendão da coxa esquerda implica um período de paragem entre as 2 e as 4 semanas.
Por isso, Paulinho está fora do clássico da jornada 21 no próximo sábado. Antes da lesão, o ponta de lança português foi titular nos 3 jogos que o Sporting fez depois de ter contratado o avançado ao Braga no mercado de inverno. Paulinho arrisca ficar afastado dos relevados até a jornada 23 da Liga, jogo em que o Sporting joga no terreno do Tondela. Voltamos ao Benfica. Darwin Núñez promete superar o mau momento que vive no Clube da Luz. Nas redes sociais, o avançado deixa uma mensagem dirigida ao pai. Darwin diz ao pai que lhe prometeu que sempre que cair vai levantar-se 1000 vezes e lutar. Lembra ainda ao pai que já ultrapassaram juntos muitos obstáculos piores do que este. O avançado promete continuar a crescer e a sonhar. No jogo de ontem, Darwin voltou a fazer uma exibição abaixo das exigências. Quando foi substituído, aos 54 minutos, estava visivelmente frustrado. Pontapeou mesmo um pedaço de relva. Até ao final do jogo, ficou no banco e teve várias expressões de desespero. Chegou mesmo a tapar a cara com o capuz e com as mãos. É este o tema que abre a análise nesta edição do Mercado. Muito boa tarde, meus senhores. Luís Pedro, começo por ti. Leva apenas 4 golos em 19 jornadas no campeonato. Darwin Núñez, o que é que explica este rendimento do avançado uruguaio? É muito difícil, boa tarde, é muito difícil explicar o rendimento quando ele próprio não consegue encontrar uma explicação para isso. Não é a Covid, com certeza, que fez com que Darwin Núñez tivesse agora uma produção que fica aquém das expectativas. De qualquer forma, eu penso que é aquilo que assistimos no final do jogo Farense-Benfica é positivo. É positivo um jogador como Darwin Núñez revelar inconformismo, não se sentir bem com o desempenho que teve, e esse desempenho tem sido recorrente, e revelar essa revolta interior. É um bom sinal para os adeptos e para os dirigentes do Benfica. É revelador que o jogador quer voltar às boas exibições. E eu, quando digo que a explicação não pode estar no Covid, é porque eu não vejo qualquer problema em termos físicos relativamente ao Darwin. Vejo em termos técnicos e vejo em termos mentais. O grande problema de Darwin Núñez nestes últimos tempos é que toma sempre más decisões. Remata a baliza quando deve passar, passa um companheiro quando deve rematar, e assim sucessivamente. Parece-me um problema mais mental do que físico. E Mentira Miranda, qual é que tem sido o principal problema de Darwin nos últimos jogos? Boa tarde. O problema de Darwin está... O Luís teve uma frase muito feliz, que é: as expectativas na progressão de Darwin estabilizaram, porque Darwin teve muito melhor no início do campeonato do que aquilo que se apresenta hoje. E a revolta dele talvez seja por isso, não tanto por aquilo que estava a ver dentro do campo, embora eu pudesse também deixar um pouco desconfortável, mas mais a exibição dele. As oportunidades que Darwin teve ontem acontece, mas poderia ter sido ele um dos salvadores do Benfica naquele jogo de ontem. Mas é um jogador que ninguém duvida que tem algum potencial, mas é preciso travar um bocadinho as expectativas que quase toda a gente tinha, incluindo eu, na sua progressão, na sua rápida progressão. É verdade que a equipa também não está a ajudar, e nestas coisas o suporte da equipa para a rentabilidade de um jogador conta muito, e a equipa também não tem ajudado muito, porque passa por momentos muito difíceis. É um jogador que temos que acompanhar, vamos ver qual será a evolução dele. Não tenho dúvidas que pode se tornar um bom jogador. Melhor jogador ainda esta época, só se a equipa também o ajudar. Jorge Amaral, olhando também para esta questão de Darwin Núñez, concordas com aquilo que disse há pouco o Luís Pedro, de que é um sinal positivo o inconformismo que revelou no final do jogo de ontem? Começando por essa tua... Boa tarde a todos. Começando por essa tua pergunta, se eventualmente nos jogos seguintes isso for revertido, não é? Agora, se realmente for só um pontapé na relva, uma irreverência, e depois a seguir não se traduzir em mais dinâmica, em golos, em qualidade, de nada serve andar só os pontapés às coisas ou mostrar-se muito triste. Vou agarrar também naquilo que o Diamantino disse, é que alimentar expectativas. Essas expectativas foram aumentadas... Jorge Amaral, porque já existe 11 oficial do Futebol Clube do Porto para o jogo de mais logo frente ao Marítimo. Vai alinhar
com Marchezinho na baliza, defesa com Wilson, Manafá, Bemba, Pepe e Zaidu, no meio-campo Sérgio Oliveira e Uribe, nas alas Corona e Luís Dias. Havia dúvida também sobre a disponibilidade de Otávio, visto que Sérgio Conceição tinha referido que ainda não estava a 100%, e depois a frente de ataque composta por Taremi e Marega. Já vamos voltar ao Futebol Clube do Porto, mas podes concluir. Agarrando naquilo que o Diamantino disse, e bem, em relação às expectativas, essas expectativas foram postas todas no princípio, foram mandadas para cima de um jogador com 21 anos ou 20 anos que vinha da segunda divisão espanhola, umas expectativas como se já estivesse a um nível de uma Premier League, já de um jogador de 200 milhões, de 150, de 100, de tudo isso. E isso teve uma carga, poderá eventualmente ter uma carga muito grande em cima dos jogadores. E há jovens, ele ainda não é um jogador feito, é um protótipo de jogador, tem qualidade, tem, lógico que tem, como é evidente, mas não é um jogador feito. E há muitos jogadores nestas fases que às vezes necessitam, não têm capacidade dentro do campo de superar o insucesso. Eu vou lembrar de há uns anos atrás, quando o Jackson Martínez jogava no Porto, houve uma fase em que teve N jogos sem marcar. Mas ele foi sempre resistindo, até que de um momento para o outro começou a fazê-lo. Há jogadores que têm dificuldade, se calhar precisam os retirem do jogo para que esta carga negativa que ele tem demonstrado pelo insucesso de as coisas não saírem, de quando deve passar chuta, quando chuta devia passar. Esta situação muitas das vezes tem que o tirar do jogo para lhe dar um bocadinho de estabilidade psicológica, relaxá-lo, tirar-lhe esta pressão de ter que fazer tudo bem e pô-lo sentado no banco uns jogos para realmente ele adquirir novamente níveis de confiança e estabilidade emocional. Estamos também a ver a nossa imagem o Fernando Mendes. Fernando, foram colocadas demasiadas expectativas sobre Darwin Núñez? Boa tarde. Vamos lá ver. Vê-se que é um jogador pode vir a ser um bom jogador. Agora, a máquina de propaganda do Benfica, quando este jogador chegou, o jogador mais caro, salvo erro, veio para o futebol português. Fez 3 golos, salvo erro, uma equipa na Liga Europa, salvo erro, fez aqueles 3 golos, já se via Darwin Núñez no Bayern de Munique, no Manchester United, no Manchester City, era já 150 milhões, já lhe iam aumentar a cláusula de rescisão, porque aquele valor que já era curto para o agarrar, todas essas expectativas foram criadas em volta do miúdo, que agora é uma coisa curiosa. Jorge Jesus agora diz que não tem um jogador falta um jogador para marcar gols. Tinha lá o melhor marcador, não é? E deixou Darwin Núñez e Seferovic. Agora, é um jogador com qualidade. Agora não venham também com a... desde que Darwin Núñez apanhou o Covid, nunca mais foi o mesmo. O Covid não faz o Darwin Núñez falhar gols como falha. O Covid não faz o Darwin Núñez estar 5 e 6 vezes por jogo fora de jogo. Isto é qualidade do jogador. É trabalho, tem que ser trabalhado. Pode vir a ser um excelente jogador. Pode. Agora, as expectativas criadas em volta deste miúdo, na minha opinião, estão a prejudicar. E também o momento da equipa, que não é bom. Isso também se nota no rendimento do Darwin Núñez. Agora, é um jogador que pode vir ser um bom jogador. Claro. Mas tenham calma. Não façam, porque não é só este. Já fizeram mais. Qualquer jogador que vem para aqui passar 15 dias já vai para o outro avançado do Benfica, Gonçalo Ramos, que está no centro de uma polémica entre os benfiquistas. O jovem avançado falhou o jogo do Benfica com Farense. Estava ontem no boletim clínico com uma mialgia na coxa direita, mas hoje não só jogou de início na equipa B, como marcou no jogo com o Mafra. Acabou depois por sair com queixas físicas. Esta situação deixou os adeptos do Benfica revoltados, até porque o jogo de ontem em Faro fica marcado pelas muitas oportunidades falhadas pelos avançados. Esta época, Gonçalo Ramos foi lançado por Jorge Jesus em 10 jogos, só foi titular 3 vezes em jogos da Taça de Portugal e num deles marcou um golo. Na equipa B soma 8 golos em 6 jogos. Os adeptos do Benfica criticam Jorge Jesus por não dar mais oportunidades ao Internacional Sub-21. Diamantino merecia mais oportunidades, Gonçalo Ramos? Eu não consigo dizer com exatidão se consegui ou não, porque não vejo o trabalho diário do Gonçalo Ramos. Acho exagerado essas críticas neste momento, porque ninguém vai estar à espera que o mau momento que o Benfica atravessa há muito tempo seja o Gonçalo Ramos que o vai resolver. Aliás, já vimos o Gonçalo Ramos em vários jogos também, não muitos, é verdade, e portou-se ao nível dos outros, ou seja, um nível que não é bom.
E volto a repetir que as equipas, o suporte que as equipas podem dar, principalmente a jogadores jovens, ainda é mais importante. Refiro-me a Darwin e a Gonçalo Ramos. Acho exagerado. Agora, merecia uma explicação porque é que um jogador ontem está lesionado e hoje já joga. Não é convocado para a equipa A porque está lesionado e hoje já apresenta-se como titular da equipa B. Mas é como digo, para fazer um comentário correto, teria que saber o que é que se passou, qual eram as condições físicas do jogador, se era apenas uma mialgia de esforço que em 24 horas melhorou bastante e hoje pôde jogar ou não sei. E pegando, Luís Pedro, precisamente nessa questão que causa de facto alguma estranheza, como é que o jogador ontem estava no boletim clínico e hoje até marcou um golo pela equipa B, tens alguma explicação para esta situação? O Gonçalo Ramos estava com mialgia. Mialgia são pequenas dores musculares. Eu aceito perfeitamente que ele possa recuperar em 24 horas e de alguma forma nós percebemos que ele hoje, frente ao Mafra, não estava na plenitude das suas faculdades físicas. Parece-me uma questão natural. Menos natural será, obviamente, a pouca utilização dele. Nós temos 2 jogadores do Benfica que estão em subrendimento, Darwin e Seferovic, e esse subrendimento vem já desde as últimas semanas, não é um subrendimento pontual e, assim sendo, parece-me que, já que o Benfica emprestou o melhor marcador do campeonato anterior ao Tottenham, não havendo mais ninguém e havendo um jovem que até se notabilizou na equipa B e nas seleções jovens, parece-me que se justificava dar mais oportunidades a Gonçalo Ramos. Se os outros que são titulares não resolvem os problemas, e ontem mesmo não resolveram, se calhar pode tentar-se o terceiro elemento da hierarquia. O mesmo Jorge Jesus já disse logo no princípio, quando defendiu em termos de estrutura de plantel, que era a Rafa, Val Schmidt, Darwin e Seferovic, os 4 que ele tinha, digamos, para aquelas 2 posições. Ele definiu bem isso. Se tinha lá todos os jogadores ontem, esses todos estavam lá, não se justificava muito ir buscar um jovem. Uma coisa é jogar numa equipa B, uma coisa é jogar numa equipa B, outra coisa é jogar a este nível. E tu repara ontem, certamente que o jogo com o Mafra dá andamento a um jogador, dá andamento, que não é o mesmo do que ter que jogar em Faro, a pressão é totalmente diferente e acho que para um jogador ganha algum ritmo a jogar este tipo de jogos e depois alicerçá-lo. Agora, quem o treina é o Jorge Jesus, não é? Mas vamos nos focar só na posição de número 9. Se o titular... E o Benfica joga com 2. Não joga com o número 9. Não joga com o número 9. Joga com 2 números 9. Joga com 2 números 9. Exatamente. Se os 2 que são titulares não dão rendimento, acho que, eu não estou a falar em titularidade, mas acho que se pode dar mais minutos de utilização a Gonçalo Ramos. Vamos também, de qualquer forma, parece-me que o Benfica tem demasiados problemas para um deles ser, para um dos que esteja no topo da lista, seja a não utilização de Gonçalo Ramos. Vamos também olhar para as palavras de ontem de Jorge Jesus. Recusa sair do Benfica antes do final da época. O técnico diz que já identificou o defeito da equipa e está agora à procura de estabilidade. Não, isso... O que tem a ver os jogos, não é? O que tem a ver os jogos, o jogo, cada jogo, como é óbvio, tem uma história diferente. É verdade que estamos a esses pontos todos do primeiro classificado. Mas também é verdade que a equipa cria imensas oportunidades para fazer golo e, portanto, o defeito tem algo, como é óbvio, tem sempre há sempre um indicador de qualquer defeito, não é? E nós sabemos de onde é que vem o nosso defeito ao longo de alguns meses e que agora andamos à procura de alguma estabilidade técnica, física e emocional, porque andamos atrás de um prejuízo que nos responsabiliza e que nos faz com que a equipa nestes momentos decisivos não consiga concretizar as oportunidades de gol que tem. Fernando, diz Jorge Jesus que não tenciona sair do Benfica até a final da época, em resposta a uma pergunta da CMTV. Até onde é que vai a margem de tolerância relativamente aos maus resultados do Benfica? Vamos lá ver. É um treinador caro.
um treinador caríssimo. Só se eu, a semana passada, quando ouvi essa espécie dessa notícia, que o Luís Filipe Vieira, só se Jorge Jesus quiser sair, não é? Era assim, claro, Luís Filipe Vieira mete a batata quente nas mãos do Jorge Jesus. Mas se o Jorge Jesus quiser sair, sai, não é indenizado e sai por ele. O Jorge Jesus sair são 10 milhões. Agora, é um treinador com uma capacidade excelente, as coisas não estão a correr bem, é lógico que não estão a correr bem. Tem um jogo importantíssimo já na quinta-feira. Se não vencer, as coisas tornam-se mais complicadas ainda do que estão neste momento. A paciência dos benfiquistas, felizmente para eles, não é como a minha paciência, que anda há 20 anos sem ganhar. Isto aqui em 3 meses já fazem manifestações, já fazem tudo para correr com o treinador, presidente, mas não sei do quê. Se fossem sportinguistas já estavam calejados neste tipo de situação. Agora é um treinador excelente, que as coisas não estão a correr bem, e por muito menos, Jorge Jesus, não me acredito que isso irá acontecer, por muito menos já saíram outros treinadores do Benfica, o caso do Rui Vitória, o caso do Bruno Lage, mas Rui Vitória é Rui Vitória, Bruno Lage é Bruno Lage e Jorge Jesus é Jorge Jesus. E pegando precisamente no exemplo desses dois treinadores, Jorge Amaral, o que é que explica que com menos falhanços, por assim dizer, tenham sido despedidos e no caso de Jorge Jesus esse cenário não esteja para já em cima da mesa? Estamos a falar de crédito, quer a gente quer não, Jorge Jesus tem um crédito que nenhum desses treinadores tem, como é lógico. Isso é uma das vertentes, que é aquela que a gente pode ver a olho nu. Agora, depois há a outra, admitir Luís Filipe Vieira neste momento o despedimento de Jorge Jesus era admitir o insucesso total de não é projeto, vá lá, de uma ideia, de um treinador ganhador, de tudo aquilo que fez desde o princípio. Há uma coisa que foi construído em torno de Jorge Jesus. Claro, há uma coisa que Luís Filipe Vieira ganhou, foi as eleições. Isto deu para ganhar as eleições. Agora, tudo o resto que vier, acho que o Luís Filipe Vieira vai tentando suportar, digamos, aqui e acolá os insucessos esportivos, tudo o resto vai sendo adiado, tudo com um distanciamento e mandando outras pessoas, se calhar, justificar estes insucessos com os Covid, outros os caráteres dos jogadores, quer dizer, vão-se arranjando sempre algumas desculpas, algumas esfarrapadas, acho eu, para isso, porque há sempre que contar com o mérito dos adversários, não é? Porque ao princípio se pensava-se que o Benfica ia arrasar e ia arrebentar com isto tudo, essas coisas não faz um campeonato sozinho, portanto, não estou a ver neste momento que o Luís Filipe Vieira fosse assumir uma situação dessas. Agora, Jorge Jesus falou aqui em que sabe o que é que se passa, está identificado, mas estes problemas que está-se a passar agora sentiram-se contra o Boa Vista, contra o Porto na Supertaça, contra a Liga dos Campeões, em muitos jogos da Liga de apuramento para a Liga Europa. Já que falas precisamente na Liga Europa, é agora um dos principais objetivos de Diamantino Miranda do Benfica esta época. Se for eliminado da Liga Europa, aqui Jorge Jesus terá de colocar o lugar à disposição? Não me parece que seja a melhor solução nesta altura. E não é por uma questão, como o Jorge Jesus estava a falar, não é por uma questão de admitir ou não admitir pela parte da direção do Benfica ou do presidente do Benfica o fracasso. Aqui não há nada para ganhar já quase. O Benfica, se for eliminado pelo Arsenal, resta-lhe a Taça de Portugal. Só. Isso é muito pouco para uma época que se perspectivava e que era para arrasar. E, portanto, não me parece que nesta altura fosse, e aqui também falo como treinador, nós acreditamos sempre que conseguimos dar a volta, não me parece que o Benfica ganhasse alguma coisa com isso. Nem sequer é por uma questão do dinheiro. Agora, há uma coisa que é verdade, é esperar pelo final da época e há que refletir sobre o que é que se passou, porque é que a equipa já vem nesta fase descendente desde a segunda metade da época passada, gastou 100 milhões e a equipa não corresponde, foi-se buscar o tal treinador com créditos que o Jorge Amaral fala, também não corresponde e, portanto, no final da época julgo eu que será o momento ideal para tomar decisões e aí sim tomar mesmo decisões a sério, a todos os níveis.
Nesta altura, não me parece que fosse benéfico para o Benfica qualquer situação ou por outra, uma situação que fosse mandar o treinador... Diz, Amaral. Posso só, em relação a isto que o Diamantino está a falar, que tem toda a razão, e ele tem um conhecimento, se calhar, de algumas coisas do Diamantino, do Benfica, melhor do que eu. Não tenho, tenho não, igual. não, conhecimento é normal que possas ter. Agora, em termos de observas de uma forma diferente. Tu falaste agora que já vem do meio da época passada, não foi? Que tu falaste. Recua um bocadinho e lembras-te do Rui Vitória, na altura do Rui Vitória. Tu não consegues também ver um bocadinho de analogia daquilo que se praticava, daquilo que se fazia sim, nessa mas altura? O que eu quero estar a falar, o que eu quero estar a querer dizer é que depois daquela meia época, daquele desastre da meia época passada, com 7 pontos de avanço e perdeu o campeonato, parece-me que com 100 milhões a equipa poderia estar a outro nível. A outro nível, e quando eu falo outro nível, falo a nível até dos jogadores. É verdade que o Benfica tem um plantel que não é inferior ao do Futebol Clube do Porto, não é inferior ao do Sporting, mas tem posições que poderia, com 100 milhões, as ter preenchido muito melhor. Muito bem, vamos e essa é que é uma também... resposta, essa é que é uma resposta que deve ser dada, porque é que se gastou tanto dinheiro e há várias posições na equipa que não correspondem nem de perto nem de longe às exigências que o Benfica tem. Vamos continuar a olhar para o momento do Benfica e olhar também para declarações de Rodolfo Reis. Diz que se Jorge Jesus sair do Benfica pelo próprio pé, salva a posição de Luís Filipe Vieira. Por outro lado, o comentador da CMTV diz que se Luís Filipe Vieira despedir Jorge Jesus, ambos têm de abandonar o Benfica. Então, no fundo, Jorge Jesus, se sair, salva o Luís Filipe Vieira? É isso? Se Jorge sair Jesus pelo próprio pé? Sair pelo seu próprio pé, salva o Luís Filipe Vieira. Se o Luís Filipe Vieira mandar o Jorge Jesus embora, os dois têm que sair. E eu vou explicar porquê. Ele falou no Pinto da Costa, e tem a sua lógica, 4 anos que o Futebol Clube do Porto não ganhou, e não sei o quê. Só que há uma coisa, o Pinto da Costa nunca teve contestação absolutamente nenhuma dos associados por causa de ir buscar o Lopetegui. Pedro Sousa, concordas que a posição de Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus está quase umbilicalmente ligada? De certa forma, sim. Agora, parece-me que aquilo que é mais importante é se Jorge Jesus sair, se Luís Filipe Vieira tem ou não crédito suficiente para continuar. E a resposta é um sim inequívoco. Luís Filipe Vieira foi eleito em outubro com 62,5% dos votos. E para um mandato de 4 anos que vai ter de cumprir. Porque se não for assim, se esta lógica não subsistir, o Benfica ou outro qualquer clube grande em Portugal vai ter que fazer eleições de ano a ano. Há 3 clubes grandes normalmente a lutar pelo campeonato. Um ganha, 2 perdem. Vamos estar por esta lógica a fazer eleições em 2 clubes portugueses ano a ano porque não ganham o campeonato ou porque de alguma forma a sua temporada está fracassada. E a do Benfica parece-me que há um fracasso total que se adivinha. Vamos ver o que é que vai acontecer em termos de Liga Europa. A produção futebolística do Benfica não antevê nada de bom, mas esse dossiê ainda não está fechado. A Taça de Portugal será sempre muito pouco. E depois temos o Benfica, que já perdeu todas as outras... que já falhou todos os outros objetivos, nomeadamente um campeonato em que vai com 15 pontos de atraso do Sport. Mesmo o mais grave de tudo isto não é só a parte desportiva, é a parte financeira. O Benfica fez, no último verão, o maior investimento de sempre de um clube português. E fê-lo quando, se calhar... Em contraciclo, quase. Em contraciclo, claramente, por causa da pandemia. Vamos ver como é que, além do prejuízo desportivo, como será o prejuízo financeiro. O Benfica, com este investimento em contraciclo, e se não conseguir voltar à Liga dos Campeões, eu não diria, obviamente, que o Benfica está arruinado. Não é nada disso. Mas ficará numa posição muitíssimo grave. Fernando, e olhando para todas estas vertentes que Luís Pedro realçou, concordas que Luís Filipe Vieira tem crédito junto dos benfiquistas caso Jorge Jesus saia do Benfica? Luís Filipe Vieira tem crédito, claro que tem. A situação que ele apanhou o Benfica e ao longo dos anos a forma como o Benfica está neste momento, claro que tem crédito. Agora, se Vieira sair, ou se Jesus sair, Vieira é uma aposta, foi uma aposta do Presidente
Mas como diz o Jorge, eu acho que o Jorge há pouco disse uma coisa que é fundamental. O objetivo principal do Luís Filipe Vieira está conseguido. Com aquela tanga toda, vem Cavani, vem este, e vem o William Carvalho, e vem Rubem Semedo, e vem mais não sei quem, e vem o Bruno Henrique, e vem o Jorge Jesus, e vem mais não sei o quê, conseguiu ganhar as eleições. Portanto, o principal objetivo está conseguido. Agora, em termos desportivos, é esperar, como diz o Diamantino, eu agarro um bocado do Jorge e um bocado no Diamantino, esperar para o final da época, ver o que é que vai acontecer em 10 da época e analisar tudo isto. Diamantino, parece ser esse o objetivo de Luís Filipe Vieira, esperar pelo menos pelo final da época, mas manter Jorge Jesus. Tem alternativa ao presidente do Benfica que não seja a manutenção do técnico? Eu disse há pouco, nesta altura seria muito prejudicial, julgo eu, até porque o Benfica, repito, não tem quase nada para ganhar. Se acontecer a eliminação na quinta-feira, e quando eu digo se acontecer, porque vai jogar com uma equipa não sendo nem de perto nem de longe o Arsenal há alguns anos atrás, mas não vejo o Benfica, tal como o Luís há pouco disse, a produzir um futebol que possa eliminar o Arsenal, mas pode acontecer, pode muito bem acontecer, e a partir daí as coisas tomarem outro rumo, até porque estamos a falar de 15 pontos do Sporting, é verdade, mas nesta altura vamos pôr o Sporting de parte. O Benfica tem um objetivo que é ainda alcançável. Difícil, mas ainda alcançável. Não sabemos o que é que o Porto vai fazer hoje, mas se o Porto por acaso perdesse hoje os 3 pontos, o Benfica está a 3 pontos do Porto. E, portanto, tudo é... e tem que receber o Porto ainda no Estádio da Luz. Portanto, tudo é... Esse objetivo será alcançável. E eu penso que, nesta altura, o mais aceitável será as pessoas pensarem que só mesmo o segundo lugar é que está ao alcance do Benfica e não o primeiro lugar. E é aí que o Benfica tem que se focar naquilo que falta. É verdade que aquilo que a equipa apresenta não permite as pessoas pensarem que de um momento para o outro as coisas se resolvem. Mas no futebol já se viu acontecer tanta coisa que também esta poderia acontecer. São só 3 pontos até agora, logo poderão ser 5. Mas mesmo 5 é perfeitamente alcançável se as coisas mudarem nos próximos tempos. Vamos agora avançar. O Benfica corre riscos se não for à Liga dos Campeões. Vamos agora avançar com o Futebol Clube do Porto e com uma notícia fora do futebol. O guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto, Alfredo Quinteira, está a lutar pela vida no Hospital de São João. O internacional português de 32 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o treino de hoje. Foi assistido pelo INEM e depois transportado para o Hospital de São João, onde está internado. As primeiras informações foram reveladas em comunicado pelo Futebol Clube do Porto. Ontem, num jogo do campeonato de handball, Alfredo Quintana esteve em grande destaque. Estamos a ver imagens desse encontro. Quintana fez várias defesas decisivas e marcou 2 golos na vitória dos Dragões sobre o Águas Santas. O jogador de 32 anos nasceu em Cuba, está em Portugal há mais de 10 anos e é uma das figuras da Seleção Nacional de Handball. Voltamos agora ao futebol. Sérgio Conceição admite que será muito difícil reabrir o campeonato sem uma vitória sobre o Marítimo. O técnico do Futebol Clube do Porto desvaloriza o facto de o Sporting ter jogado antes nesta jornada. Olhando para aquilo que é o objetivo principal do grupo de trabalho, que é a conquista do campeonato, e percebendo que estamos já a uma distância importante em relação ao primeiro classificado, mas isto é o futebol, quer dizer, se nós tivéssemos jogado ontem e o Sporting só jogasse amanhã, diríamos que, ou faria uma pergunta ao Ruben Amorim com certeza, de que estariam a 7 pontos se nós tivéssemos ganho o nosso jogo e que o próximo jogo seria um clássico e por aí fora. Quer dizer, isto é o futebol, nós sabemos disso, nós ainda não jogámos, temos que jogar, ganhar o nosso jogo e depois perceber que vamos ter um jogo também importante. Mas esse jogo só é importante para a semana se este jogo tivermos aquilo que nós queremos, que são os 3 pontos. Porque senão começa a ficar muito difícil aquilo que é o tal reabrir do campeonato, como eu falei no final do jogo das Juventus.
Estamos agora a ver o 11 oficial da equipa do Futebol Clube do Porto. No jogo contra o Marítimo, Marchesin na baliza, defesa com Manafá, Bemba, Pepe e Zaidu. No meio-campo, Sérgio Oliveira e Uribe, Corona e Luís Dias nas alas. Taremi e Marega vão ser os homens mais adiantados da equipa de Sérgio Conceição. Jorge Amaral, diz Sérgio Conceição que é muito difícil reabrir a discussão pelo campeonato sem uma vitória no jogo de hoje na Madeira. Este é, por isso, um jogo de tudo ou nada para o Porto? Sim, deixa-me só dizer uma palavra em relação ao Alfredo Quintana. Espero que ele esteja tão bem, tão grande nesta luta da vida como tem estado sempre a defender a baliza do Futebol Clube Porto e na Seleção Nacional. Espero que seja uma grande vitória a que ele possa vir a ter. Eu penso que sim, é lógico. Se eventualmente o jogo do próximo sábado com o Sporting não tem, digamos, importância quase nenhuma, se eventualmente o Porto não conseguir ultrapassar o Marítimo hoje nos Barreiros, não é? Portanto, é um jogo muito importante, é um jogo sem margem de erro, não só para ainda poder eventualmente tocar no primeiro lugar se conseguir ganhar ao Sporting, que não é nada fácil, como é lógico, mas pelo menos tentar ter essa possível tentativa no próximo sábado. Não se justifica se eventualmente não ganhar hoje. Por esse motivo, em primeiro lugar, e essencialmente por aquilo que já estamos a falar e que o Diamantino falou, que é o segundo lugar. Hoje as equipas, o título de campeão é importante, lógico, que é juntar o útil ao agradável, mas os 40 e tal milhões, o Porto neste momento acho que tem redondas feitas, 60 e tal milhões feitos na Liga dos Campeões. 65, penso. Penso que são 65, à volta 65, à volta disso. É muito dinheiro, isso é muito importante para qualquer clube português, essencialmente para quem tem, digamos, umas despesas tão enormes e uns déficits tão enormes como os nossos. Portanto, o segundo ou o primeiro lugar são muito importantes. É a luta pelos milhões que eu acho que é demasiadamente importante. E além da luta pelos milhões, Fernando, falamos também da luta pelo campeonato. Sérgio Conceição disse que a única forma de reabrir a discussão era o Porto vencer hoje. Isso quer dizer que se o Futebol Clube do Porto não conseguir derrotar o Marítimo, o campeonato fica entregue ao Sporting hoje? Entregue não, mas fica mais uma ajudazinha. É normal, vamos lá ver. O Futebol Clube do Porto não vencendo hoje, imaginamos que... Eu espero que isso venha a acontecer, ou que empata, ou que perca, que eu tenho muitas dúvidas disso, mas se empatar, fica a 12 pontos, as coisas ficam mais complicadas. Mas o Porto está habituado a isto. É a equipa que já viveu muitos momentos destes, é uma grande equipa, tem grandes jogadores, tem grande caráter, e normalmente nestes momentos de decisão, salvo raras exceções, dizem sempre presente e estão lá para dar o seu melhor para o clube e conseguem sempre vencer estes jogos importantes. Portanto, vencendo este jogo, depois tem o jogo do Sporting. É um jogo importante para o Sporting, é um jogo importante para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é mais importante, na minha opinião. Vencendo este jogo o Marítimo e vencendo o Futebol Clube do Porto, é mais importante para o Futebol Clube do Porto estes dois jogos do que para o Sporting. O Sporting ainda tem ali uma almofadinha, apesar de ele continuar a dizer que nada está decidido, mas são sempre 7 pontos. Se houver um bocado de capacidade que o Sporting tem demonstrado ao longo destes tempos, as coisas poderão correr bem. Agora, é um jogo importantíssimo para o Porto hoje na Madeira, e volto a dizer, eu sei que o Luís Pedro não vai gostar, nada está decidido. Neste campeonato, nada está decidido. É um jogo que começa às 7 da tarde, vai opor o Futebol Clube do Porto ao Marítimo, que é neste momento o último classificado do campeonato, jogo que vamos acompanhar ao segundo aqui na CMTV. Para já, voltamos ao Benfica, que reclama que ficou um penalti por assinalar no lance com Rafa no jogo com Farense. Na publicação digital News Benfica, o Clube da Luz exige transparência nas decisões do vídeo-árbitro. O Benfica diz que é urgente serem conhecidas as comunicações e imagens mostradas nos jogos com o Moreirense e o Farense. O Clube da Luz aponta o dedo ao que considera ser uma sucessão de lances suscetíveis de marcação de penalti a favor do Benfica, decididos erradamente pelas equipas de arbitragem. O Benfica defende que a verdade esportiva não tem sido defendida pelo VAR. Quanto a Jorge Jesus, queixa-se também de um penalti por assinalar a favor do Benfica por falta sobre Rafa. O técnico diz ainda que a pressão e a ansiedade têm prejudicado os jogadores do Benfica. Estávamos a ouvir, ou íamos ouvir, as palavras de Jorge Jesus a falar de arbitragem. Ainda assim, Diamantino Miranda, parece que o Benfica tem razões de queixa da arbitragem neste jogo?
Na minha opinião, sim, tem neste hino do Moreirense. Agora, não é exagerado dizer que aquilo que se está a passar com o Benfica, com a equipa do Benfica, tem a ver com as arbitragens. É uma distância enorme, porque ontem na minha opinião, houveram dois penaltis. Considero o do Nuno Tavares também imprudente, sem intenção, mas também poderia ter sido assinalado penalti. Agora, é verdade que no jogo do Moreirense também foi prejudicado, principalmente no lance do Vertonghen. O lance do Weigl pode deixar algumas dúvidas. Eu vou-me ficar nestes 2 jogos por 2 penaltis e meio por marcar. E, portanto, nestes 2 jogos o Benfica tem total razão em reclamar destes 2 penaltis, principalmente destes 2 que falei e daquele do Weigl, que pode ser discutível, mas poderia ser penalti também. Portanto, nesta altura tem razões para isso. Agora, não se pode colar estes 2 erros ou 2 erros e meio da arbitragem e do VAR àquilo que está a acontecer. E agora sim vamos ouvir as palavras de Jorge Jesus, que se queixou de um penalti por assinalar a favor do Benfica. A equipa não conseguiu, dá a sensação que esta pressão, a ansiedade, que faz com que os jogadores nas suas decisões não pensem tão friamente como se calhar se estivessem mais confiantes o fariam. E o que é verdade é que, mais uma vez, perdeste 2 pontos num jogo que fizeste tudo para fazer golo e não conseguiste. Isto no fundo é a história do jogo, com mais uma grande penalidade para marcar sobre o Rafa na primeira parte. Mas pronto, nestes últimos jogos do campeonato que a gente tem tentado a fazer, nota-se esta facilidade da equipa chegar dentro da área e depois a facilidade de não fazer golo quando as situações tão, não direi que tão fáceis, mas o mais difícil a gente já chegou. Foi chegar dentro da área e ter momentos de finalização e meter a bola dentro da baliza, que é isso que a equipa não tem conseguido fazer. Mas Pedro, há uma tentativa por parte do Benfica de justificar o atual momento com a arbitragem? Mariana? O Diamantino, sim, Diamantino. Quer intervir? Era só, está enquadrado nisto que acabou de dizer o Jorge Jesus e eu há bocado só queria concluir o meu raciocínio. Quando eu estava a falar naquilo dos penaltis, é verdade, quem jogou futebol e jornalistas e quem acompanha o futebol sabe que nestas alturas em que as coisas não correm bem, muitas vezes o penalti dá para, quando é gol, dá para a equipa ganhar confiança. E, portanto, as razões que podem advir daquilo que estava a dizer são estas. Um penalti muitas vezes dá para as coisas passarem a correr bem em vez de andarem sempre a correr mal. Agora, é verdade que o penalti de ontem, a ser marcado, não tem nada a ver com a possibilidades, ou 10 possibilidades que o Benfica teve, 10 possibilidades que o Benfica teve de fazer gol, 3 ou 4 delas flagrantes, e não conseguiu. Deixa-me também ouvir a Luís Pedro, porque perguntava-te há pouco se há ou não uma tentativa por parte do Benfica de justificar este momento com a arbitragem. Deixa-me só dizer 2 coisas que me parecem importantes. Uma muitíssimo importante, que é a questão de Alfredo Quintana. Soubemos da notícia há pouco, é uma notícia chocante. E, por mim e do meu lado, espero que tudo corra bem e que consigamos pelo menos ter o homem, se não tivermos o desportista, e isso parece-me que é o mais importante de tudo. Menos importante é a minha posição ou a minha opinião relativamente à questão do Sporting já ter o título conquistado ou não. Só para o Fernando Mendes, só para as pessoas que não ouviram as minhas intervenções nos últimos dias não as induzirem em erro. O campeonato obviamente não está decidido. Estará decidido se o Sporting ganhar no Dragão. Agora, aquilo que me parece é que já há muito tempo que o Sporting devia ter assumido a candidatura ao título e o cerne da questão é exatamente esse. O Sporting está numa posição super privilegiada e não assume a candidatura. E é isso, essa negação do óbvio é que me faz alguma confusão. Queres responder, Fernando, já agora? Não quero responder. Não respondo com todo o gosto. É aquilo, Mariana, é aquilo que nós estávamos a falar. 10 pontos. Sim, senhora, estão 10 pontos.
Tudo pode acontecer no jogo que eu dou, no jogo do Dragão, que eu dou favoritismo ao Futebol Clube do Porto, joga em casa. É sempre favorito, na minha opinião, estas equipas que jogam em casa têm sempre um ligeiro favorito. Mas são 7 pontos. 7 pontos, perdes mais um jogo. Isto é futebol e há N de exemplos. Ainda no sábado, falou-se nisso. O Atlético de Madrid, há 3 jogos atrás, estava a 14 pontos. A 14 pontos de segundo classificado. Perde um jogo, empata outro, e depois perdeu mais outro, já está a 5 pontos. O futebol é isto, só quem não está no futebol é que não sabe. Agora, se é melhor estar numa situação privilegiada, claro que está. Mas tem um adversário atrás fortíssimo e não vai tirar a toalha ao chão. Mas ali não tira a toalha ao chão, mesmo de verdade. Não é aqueles que dizem que atiram a toalha, não vamos tirar a toalha ao chão, mas fazem pouco para mudar as coisas. Ali não atiram mesmo. Isso é um facto consumado. Portanto, há muito campeonato ainda para frente. Muito campeonato. Queres concluir muito rapidamente sobre o Benfica? Sobre a questão das arbitragens, não me parece que a questão das arbitragens sirva para justificar o que quer que seja. Relativamente ao jogo com o Moreirense, há 2 penaltis que mereceram a reclamação do Benfica. Um é, na minha opinião, que é aquele sobre o Vertonghen, outro não é, que é aquele sobre o Weigl, e aí o Benfica, de qualquer forma, com um penalti a haver, vamos pensar que seria convertido, tem razões de queixa. Ontem não me parece que haja grandes razões de queixa relativamente à arbitragem. Há, sim senhor, na minha opinião, um penalti sobre Rafa que ficou por marcar, mas parece-me que também a intervenção de Nuno Tavares na área do Benfica também era suscetível da marcação de penalti. Foi esse lance com Rafa o mais polémico do jogo de ontem entre Benfica e Farense. No final do jogo, Jorge Jesus valorizou o facto de o Benfica estar há 2 meses sem ganhar fora de casa. Confrontado com essa série negativa no final do jogo com Farense, o técnico realçou que é mais difícil jogar fora de casa. Disse ainda que o Benfica não ganhou, mas também não perdeu. Jorge Jesus lembrou as oportunidades de golo falhadas pelo Benfica. Considera que o facto de o Clube da Luz estar atrás dos rivais traz uma carga acrescida que se reflete nos momentos em que normalmente é fácil fazer golo. O técnico do Benfica defende ainda que ficou por assinalar um penalti sobre Rafa no jogo com o Farense. Jorge Amaral, olhando para estas declarações de Jorge Jesus, quando diz que o Benfica não ganhou, mas também não perdeu, o que é que revela esta declaração de Jorge Jesus? Se eventualmente o Jorge Jesus disser isso depois de um jogo no Dragão ou em Alvalade ou algo assim, eu penso que terá alguma justificação, não é? Agora, dizer, por exemplo, isto depois de um jogo é que não conseguiu materializar em golos. Um jogo que teve praticamente grande parte do domínio. Se bem que o Farense também ameaçou algumas vezes a baliza do Benfica. A dizer isto num jogo contra o Farense, com todo o respeito, porque eu representei aquele clube e tenho muito respeito por aquele clube, em que uma equipa que até agora sofreu gols em todos os jogos, menos no jogo do Benfica. E, digamos, a dimensão de um clube como é o Benfica, sujeitar-se, entre comas, a no fim de um jogo dizer que não ganhámos, mas também não perdemos. Foi um discurso se pouco isto é suficiente, Jorge Jesus? muito pouco, eu acho, muito pouco, digamos, ligado, está desligado da realidade. Penso eu, está ligado da realidade. Acho que não tem muito a ver com aquilo que é a dimensão e de uma equipa que quer ganhar. Tem que se lamentar por isto. São jogos, o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, têm a obrigatoriedade de ir a qualquer campo e ganhar, e não se sujeitar, digamos, olha, já não perdemos, já não é mal, vamos para casa, pelo menos nem sofremos golos, o que não é nada mal. Portanto, acho muito pequenina esta mensagem. Muito rapidamente, sim. Sim, só para acrescentar aquilo que o Jorge Amaral disse, eu acho que não devemos, os adeptos do Benfica não devem levar à letra aquilo que Jorge Jesus disse. Aquilo que ele disse é de quem já não sabe o que é que há a dizer. É que já não tem mais justificações para dar. Revela alguma desorientação, porque se formos levar à letra, então ainda é mais grave aquilo que Jorge Jesus disse. É aquilo que o Jorge acabou por referir. É a mentalidade de treinador de equipa pequena e não de equipa grande. Não podemos levar à letra. Eu leio aquilo como... Há a narrativa da Covid que já não cola, há a narrativa dos penaltis por assinalar que também colam com muita dificuldade e eles já não sabiam o que é que havia de dizer. Muito bem, não sabiam o que é que havia de justificar. Vamos continuar a olhar para a contestação ao presidente do Benfica. O movimento
Rua Vieira marcou um buzinão para contestar a direção do Clube da Luz. O protesto está marcado para a próxima quarta-feira, na rotunda Cosme Damião. O buzinão começa às 7h04 da tarde, ou seja, 19h04, numa alusão ao ano da fundação do Benfica, 1904. Esta iniciativa está a ser organizada pelo grupo de adeptos responsável pelas imagens que estamos a ver. Em Lisboa e no Porto foram afixadas placas a imitar as que assinalam o nome das ruas, mas com a frase Rua Vieira. Nessas placas, no lugar da letra E, estava o símbolo do euro. Foi desta forma que um grupo de adeptos se manifestou contra a política desportiva do presidente do Benfica. Há agora novo protesto na próxima quarta-feira. Diamantino, está Luís Filipe Vieira no centro desta contestação por parte dos adeptos. Até quando é que pode ficar sem dar nenhuma explicação aos adeptos? Bem, parece que está marcada uma explicação para o dia 28. Demos essa informação não é? aqui na CMTV, mas muita gente tem dito nos últimos dias que Vieira deveria falar antes e até mesmo em função dos resultados que vão acontecendo até dia 28. Concordo. O presidente do Benfica já poderia ter aparecido a falar antes, mas não, na minha opinião, claro, porque para isso há as pessoas nas estruturas específicas para falar disso. Não concordo com aquilo que vou ouvindo muitas vezes, que o presidente tem que vir dar explicações por isto que está a acontecer à equipa de futebol. Não será o presidente a dar essas explicações, com certeza. O presidente não poderá, o presidente de qualquer clube, e mau era que viesse se intrometer naquilo que são as decisões do treinador, vindo-se referir a erros, a possíveis erros ou muitos erros que o treinador tenha cometido e que aquilo que a equipa não está a fazer. Não deve ser o presidente. Agora, há uma coisa que merece explicação, pelo menos acho que muitos amigos que eu tenho falado, muitos fazem essa interrogação, que é aquilo que vamos ouvindo. No início, este era o projeto do Jorge Jesus, não aconteceria nada em termos de plantel que não fosse sob as indicações de Jorge Jesus, e aquilo que vamos ouvindo hoje, mercê dos maus resultados que a equipa vai fazendo e das más exibições, é que afinal Jorge Jesus foi enganado. Não foi dado a Jorge Jesus aquilo que ele queria. Eu acho que esta é a principal resposta que o presidente do Benfica, nesta altura, pode dar aos benfiquistas, para depois se fazer um comentário mais correto e fazer a análise de quem é que tem as maiores responsabilidades. Se é o presidente que enganou o treinador que não lhe deu o que ele queria, ou se é o treinador que afinal teve tudo o que queria do presidente e a equipa não rende. Portanto, eu acho que essa é uma das explicações mais importantes para depois fazer uma análise correta. Diamantino, deixa-me também, e antes de avançarmos para o Sporting, dar a informação, porque uma fonte oficial do Benfica falou à CMTV do caso de Gonçalo Ramos. Diz que o jogador esteve 6 dias com uma micro-rotura e que esteve a ser recuperado pelos fisioterapeutas do clube. Diz que também ontem o jogador estava praticamente apto a jogar, mas acabou por não acontecer e depois hoje já estava apto a jogar. É desta forma que o Benfica também esclarece a polémica que aqui avançámos a respeito de Gonçalo Ramos. Avançamos agora exatamente com aquilo o Sporting. Que eu tinha dito há pouco, sem ter conhecimento de nada. Temos mesmo de avançar com o Sporting e com o caso Palhinha, que vai ser analisado esta quarta-feira pelo Tribunal Arbitral do Desporto. O médio do Sporting pode mesmo falhar o clássico se o TAD concordar com o Conselho de Disciplina. Nesse caso, Palhinha terá de cumprir castigo pelo 5º cartão amarelo no jogo do próximo sábado no Dragão. João Palhinha apelou ao fim da novela em torno do castigo pelo amarelo que viu no Bessa após a vitória frente ao Portimonense. Fernando Mendes, o caso vai ser analisado na próxima quarta-feira. Há a probabilidade de sair uma decisão antes do clássico. Este timing faz-te alguma confusão ou não? Faz e não faz. Nós já estamos habituados a isto no futebol português. Decisões são tomadas nas férias, os jogadores apanham castigos normalmente nas férias para cumprir castigos, jogos à porta fechada que não são cumpridos e depois é cumprido agora quando há pandemias, que não pode ir ninguém, é que os clubes são castigados com isso. Portanto, a mim nada me estranha no futebol português e na justiça portuguesa. Se Palhinha se o Estado der razão ao Conselho de Disciplina e castigar o Palhinha só tem que cumprir o castigo. Não jogou, é um jogador importante, não jogou com o Benfica ou o Sporting, felizmente conseguiu vencer, é um jogador importante no Sporting, mas há lá mais, o que é que a gente está a fazer? Não há nada a fazer. Luís Pedro, há o risco real de Palhinha falhar o clássico?
Há o risco real do Palhinha falhar clássico. Faço esta pergunta porque o Sporting tem sempre falado com algum otimismo deste processo. Há o risco real e há o risco, eu diria até provável, de isso acontecer. De qualquer forma, o Sporting tem, e isso para o Sporting é excelente, tem opções válidas para o lugar de Palhinha se Palhinha não jogar. Eu lembro-me que Palhinha, e este caso começa aí, Palhinha só jogou meia hora do derby e foi o substituto dele, Mateus Nunes, que se revelou o herói do jogo ao marcar já ao cair do pano o gol da vitória do Sporting. E o Sporting, do meio campo para a frente, e eu incluo também a não utilização do Paulinho, tem opções das mais variadas para exatamente substituir um titular habitual. Fica mais fácil o clássico para o Porto, Jorge Amaral, sem Palhinha? Não, de todo. Acho que não. É claro que Palhinha... E o Fernando até sabe. O Fernando até sabe que na altura que o Palhinho estava para sair, eu até lhe confessei que disse que achava um erro extraordinário deixar sair um jogador, porque ia ser o jogador do campeonato, é um jogador muito importante, ele sabe disso. Aliás, logo na pré-época percebeu-se que... Sim, logo, não havia necessidade. Logo naquele jogo em que ele entra, ele só faz um jogo da pré-época, em que era um jogador que o treinador já conhecia. Por ter exatamente um jogador Portanto, era um atrás jogador muito daquela qualidade. Agora, se eventualmente o Palhinha está nesta situação, foi criada pelo Sporting. Exatamente, para o jogo do Benfica. Sporting, porque se eventualmente não tivesse havido estes recursos e estas, digamos, habilidades, entre comas, já o Palhinha tinha cumprido o seu castigo. Claro. Se calhar o jogo corria normalmente como correu contra o Benfica e estaria disponível para jogar. Portanto, tudo isto ocorre não pela justiça, mas foi porque o Sporting criou e tentou, digamos, ter o Palhinha disponível para um determinado jogo do Benfica. Conseguiu. Agora tem o risco de poder não ter como o Porto. Mas acho que não é por aí. Não é por aí que o Porto ganha ou perde. Recebe indevidamente o tal cartão amarelo. De resto... Relativamente a Paulinho ainda, Jorge Amaral, e já que falavas também de Palhinha, certo que Paulinho vai falhar o jogo, é uma baixa que deverá ser preocupante para o Sporting? Rapidamente. Não, é menos, se eventualmente não tiver Palhinha, não tem Paulinho, os dois juntos podem fazer alguma baixa em determinadas situações. Mas eu volto a dizer aquilo que disse no outro dia, não foi o Paulinho que trouxe o Sporting à posição em que está. Paulinho sempre jogou mal. Titi, Pedro Santos, Pote, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, João Mário, Palhinha, foram todos esses. Muito obrigada pela presença neste mercado. Fechamos por aqui esta edição, mas voltamos a seguir a uma curta pausa com o acompanhamento ao segundo do Marítimo Porto. Até já.